Você não sabe como definir o seu público-alvo, a sua persona? Então fica comigo que no vídeo de hoje você vai aprender. Bora comigo! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como você já viu na chamada, meu irmão, nós vamos estar falando sobre persona. Como que você vai definir o seu público-alvo, a sua persona. Calma que persona não é exatamente o público-alvo, você já vai entender isso. E o porquê que é tão importante você definir essa tua persona. Porque se você não conseguir definir ela, é muito difícil de você ter ótimos resultados na internet. Beleza? Então, se você não sabe definir a sua persona, tá tendo dificuldade aí para encontrar o seu público-alvo, para encontrar qual o melhor público para você trabalhar, para você anunciar, para você atrair na internet, então fica comigo nesse vídeo, que esse vídeo vai ser para você. Antes de começar o conteúdo, aquela velha chamada, hein? Aqui logo abaixo na descrição tem o meu link do Instagram, que também tá aqui na tela em algum lugar, o @GleisonWilliam, onde lá, meu irmão, eu posto conteúdo de marketing digital diariamente. Gleison, eu tenho algumas dúvidas de marketing digital, tenho algumas dúvidas sobre coprodução, sobre lançamentos. Como que eu vou poder tirar essas dúvidas? Cara, lá no meu Instagram, todo dia eu abro o box de perguntas, você pode me mandar perguntas por lá. Então, clica no link aqui abaixo, me segue lá no Instagram para acompanhar conteúdo diariamente, beleza? Também, já não se esquece de se inscrever no canal, que toda quinta-feira tem vídeo às 11 horas da manhã. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. O vídeo de hoje eu ia fazer no quadro, mas o quadro sofreu um pequeno acidente aí que a gente tava limpando o escritório aqui e eu acabei dando uma vassourada na perna dele e ele quebrou. Então, eu vou pedir pro editor, você que tá aí, ó, para colocar os tópicos aí na tela, porque era para estar no quadro e o quadro tá em conserto. Então, o cara já viu aí como é que vai funcionar. Então vamos lá, ó. Primeiro de tudo, tô com a minha cola aqui, tá? O que é a persona, cara? O que é a persona para você entender exatamente o porquê que você precisa definir ela? Então vamos lá. Persona é um perfil semi-fictício, tá? Semi-fictício, você já vai entender melhor, do seu cliente ideal, tá? Porque, ó, tem uma diferença entre público-alvo e persona. Tem uma diferença entre público-alvo e cliente ideal. Tá? Então, a persona é quando você define exatamente o perfil do seu cliente ideal. Normalmente, até dá para você colocar um nome. E por que ele é semi-fictício? Porque algumas informações você imagina ou você até inventa, né? Você coloca lá, o nome do cara é Thiago, de 25 anos, por exemplo. Tá? Mas algumas informações sobre ele são reais e você pode pegar essas informações dos teus próprios clientes ou dos teus próprios seguidores, beleza? Por isso que ele é um perfil semi-fictício. Então, o que é a persona? É um perfil semi-fictício que define quem é o seu cliente ideal. Se alguém te pedir a partir de hoje o que é persona, você já sabe exatamente. É o perfil do meu cliente ideal, beleza? Então, primeiro ponto, hein? Agora, segundo ponto. Por que é importante você definir a sua persona? Por que é que todo mundo que trabalha na internet tem que definir a sua persona? Porque aquela velha frase, eu já falei em outros vídeos. Quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Então você precisa definir quem é o seu cliente ideal, porque aí você vai se relacionar com ele. A sua estratégia vai ser focada em atrair pessoas como ele. A sua estratégia vai ser focada em resolver os problemas da tua persona. A sua estratégia ela vai ser focada em ajudar a realizar os sonhos da tua persona. Beleza? Então, a importância de definir a tua persona é porque você vai falar especificamente com o seu público. Você vai ter um público específico para falar e aí você vai ser focado. E quando você foca, o seu resultado é muito melhor e maior. Beleza? Deu para entender? Se você ficar falando com todo mundo, você nunca vai conseguir atrair a pessoa certa, você nunca vai conseguir tocar na ferida realmente da pessoa para ela se conectar contigo, querer comprar os seus produtos. Por isso que é importante você definir a sua persona, definir o seu cliente ideal. Deu para entender? A gente já
aprender o que é persona e por que é importante definir ela. Mas calma que tem mais. E aí, agora você pode se perguntar, beleza, Gleice, eu entendi essas duas coisas, mas como que eu faço para definir a minha persona? Lembra que lá no começo eu falei que é um perfil semi-fictício. Então, primeira coisa, assim, ó, você vai anotar dados muito importantes. Ó, esse é o terceiro ponto. Como definir a sua persona? Você vai anotar e tentar pesquisar dados importantes. E assim, primeiramente você vai colocar um nome, você vai dar um nome para sua persona. Ah, o nome da minha persona é João, é Thiago, é, sei lá, o nome que você quiser, é Maria. O nome é muito importante. A idade, o sexo, a profissão. Você vai colocar também a faixa salarial, mais ou menos quanto que essa pessoa ganha. Você vai colocar informações importantes, tipo assim, dados demográficos dela, a cidade que ela mora. E como é que você vai colocar esses dados? Como é que você vai pensar nesses dados? Se você não tem clientes ainda, você vai primeiramente imaginar. Por exemplo, eu tenho um produto, né? Eu tenho um produto que ele é de tráfego pago. Eu tenho um curso que ensina as pessoas a fazerem tráfego pago, né? Quem é a minha persona? Normalmente, eu olhando pelos meus clientes, eu já tenho clientes. Então eu posso olhar para os meus clientes, já fiz até uma pesquisa com eles. Então, normalmente são homens, na faixa etária aí perto dos 25 anos, a maioria, de 23, 25 anos, tá? Então são homens de 25 anos, normalmente trabalham ainda, mas querem sair do trabalho. Então, já sei uma dor deles, eles querem sair do trabalho, normalmente. Normalmente já tem um conhecimento de marketing digital e normalmente, tipo, a maioria dos clientes a gente vê, como eu moro aqui no Sul, a maioria dos clientes são aqui do Sul. Então eu poderia colocar os dados iniciais da minha persona como, por exemplo, o Pedro, de 25 anos, ele trabalha, tem um salário de aproximadamente R$2.000, só que ele tem o sonho de viver da internet, ele quer viver de marketing digital, ele quer sair do trabalho dele. Então, esses poderiam ser os dados iniciais da minha persona. E aí eu sempre, seja para criar um vídeo para o YouTube, como eu estou fazendo aqui, seja para criar uma postagem no Instagram, seja para criar um anúncio para o cara ir para um grupo meu ou para ir para uma página de venda de algum produto, eu sempre vou focar em falar com o Pedro, de 25 anos, que ganha R$2.000 por mês, que tem o sonho de viver de marketing digital. Tá entendendo a importância? Porque aí eu sei as dores dele, eu sei como que ele se porta. Tá? Mas aqui, ó, os primeiros dados que você precisa pensar na persona são esses, são os dados demográficos. Nome, a idade, o sexo, o salário, qual que é o principal desejo que o cara tem. Vamos dizer assim, ó, o cara quer viver de marketing digital. E aí a segunda coisa, né, que eu acho muito importante você definir a sua persona, um pouco fora desses dados demográficos, que seriam o quê? Por exemplo, você vai anotar quais seriam as 5 principais dores do Pedro de 25 anos. Os 5 principais desejos do Pedro de 25 anos. Os 5 principais sonhos dele. E como que você vai pensar isso? Por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando aqui. O Pedro, ele tem um pouquinho de marketing digital, mas ele ainda não vive. Então, um sonho dele é viver de marketing digital. Um outro sonho dele é pedir demissão do emprego dele para viver realmente só de marketing digital. Então, é um sonho dele. Então, sempre que eu sei algum desejo da minha persona, eu consigo tocar nesse desejo em diversas fases do meu funil. Quando eu vou fazer um anúncio, quando eu vou falar num vídeo de vendas, e aí eu vou me conectar muito mais com ele. Por exemplo, se eu chego pro Pedro, de 25 anos, que ganha R$2.000 por mês, e falo assim, cara, já pensou você conseguir chegar a um faturamento de R$5.000 por mês só com marketing digital, e aí você pode viver de marketing digital? O Pedro, que ganha R$2.000 num salário fixo, vai pensar, meu Deus, que sonho, cara, como eu quero isso pra mim, tá entendendo? Eu vou me conectar porque eu vou tocar num desejo dele. Agora, se eu chego pro Pedro, por exemplo, de R$2.000, e aí eu chego pra ele e vou falar sobre um assunto de carros, por exemplo, vou falar sobre carros em determinado assunto, sei lá, como um exemplo hipotético aqui, e aí eu vou falar sobre carros carro importado. Eu vou me conectar com o Pedro, o cara ganha R$2.000, ele não vai entender do assunto de carro importado, ou ele não consegue comprar um carro ainda, eu tenho que falar dos assuntos da realidade dele, eu tenho que falar das coisas da ótica dele, de um cara que ganha R$2.000 por mês.
Tá entendendo a ideia da persona? Porque se eu chego falando coisas que não são da realidade dele, eu não vou me conectar com ele. Ele não vai se conectar comigo. Agora, se eu chego falando coisas que tem muito a ver com a realidade dele, ele vai se conectar, ele vai ter o desejo de continuar tendo esse relacionamento comigo e indo mais a fundo no meu funil, né? Ele começa lá conhecendo um pouco do trabalho, conhecendo um pouco do conteúdo e vai avançando, avançando até que chega um momento que ele quer comprar algo, se eu for executando as etapas do funil. Mas então, reforçando, primeiro, você já entendeu o que é a persona, você já entendeu a importância da persona e você entendeu agora os dados principais para como você vai criar a sua persona. Primeiro com os dados demográficos e depois eu enxergo como o mínimo é o quê? As 5 principais dores e os 5 principais desejos dessa tua persona. E lembrando, eu ainda não tenho clientes, você vai imaginar então. Você vai pesquisar no Google, você vai pesquisar, vai achar alguma ferramenta onde mostra os principais desejos ou as principais dúvidas, as principais dores, né? De quem trabalha no nicho que você trabalha, beleza? Agora, se você já tem clientes, aí você vai fazer uma pesquisa com eles. É simples, você vai pesquisar para ele, ô fulano, vocês que são meus clientes aqui, ó, eu vou te passar uma pesquisa rapidinha aqui para você me responder e vai me ajudar. Aí você pode até criar alguma recompensa se o cara responder para aumentar o número. Deixa uma aguinha aqui, velho, falei demais. Deu para entender, meu irmão? Deu para entender a importância da persona e por que você tem que definir ela? Eu espero que sim. É muito simples, só que é uma coisa que muda. Ó, presta atenção, se você ainda não tem muito resultado com marketing digital e você ainda não definiu, não usa muito esses conceitos que eu falo sobre a persona, para tudo e aprenda isso. Estude mais sobre a persona, defina a tua persona e comece a falar somente com ela. Pode ter certeza que os seus resultados vão melhorar se você fizer isso, porque é uma coisa muito básica, mas que dá muito resultado. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, vou te dar 2 possibilidades. Pode comentar aqui abaixo no vídeo ou me segue no Instagram, que nem eu falei antes, tem o link aqui abaixo e eu abro todo dia um box de pergunta. Pode ter certeza, se você ir lá no meu Instagram agora, vai ter um box de pergunta aberto. Se não tiver, você vai no direct e me xinga, beleza? Ou vai lá nos comentários da última postagem e me xinga, beleza? Mas vai ter sim, com certeza. Então, ó, meu irmão, antes de você ir embora, se você chegou aqui no final comigo, se você aprendeu sobre persona, não sai daí ainda, hein? Comenta aqui embaixo a hashtag padrão do canal, hein? Cheguei no final, para mim saber que você assistiu até o final do vídeo aqui. Se você quiser comentar alguma coisa que você achou do vídeo também, e aí eu vou saber que você me acompanhou, beleza? Ó, chegou aqui no final, irmão, comenta aí, hashtag cheguei no final. Tamo junto ou não tamo? Semana que vem, quinta-feira, 11 horas da manhã, tem mais vídeos aqui. Você pode também mandar sugestões sobre temas que você quer aprender sobre marketing digital, sobre lançamento, sobre produtos perpétuos, o que você quiser. Manda aí abaixo que com certeza eu vou colocar na lista para produzir vídeos para você. Tamo junto, até semana que vem.